Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, distinto público que nos acompanha no plenário da Casa José Pinto de Abreu, especialmente o nosso secretário de Esportes, Gilberto Miranda, que num curto espaço de tempo já tem demonstrado o quanto foi importante para Goiânia ter hoje uma secretaria de esportes. Então, a gente sabe que há muito o que se fazer, porque o esporte de Goiânia, infelizmente, nos últimos anos, se encontrava abandonado. E aí, quando se começa a trabalhar, vai se vendo o tamanho do desafio. E nós sabemos que o trabalho apenas se iniciou. Então, temos muitas notícias boas no esporte de Goiânia para comemorar já nos dias de hoje. E muito mais teremos nos meses vindouros, porque esse trabalho que se iniciou vai ser cada vez mais fortalecido. Mas hoje eu não vou falar sobre o esporte, porque já o fiz na sessão passada, registrando que Goiânia... Pessoal, o vereador Carlos Viegas Júnior está na tribuna. Eu canso de pedir silêncio. Dizendo que Goiânia, em pouco tempo, já sediou a abertura da Copa do Interior, já sediou a abertura do Campeonato Pernambucano Sub-17, já sediou a abertura do Campeonato Intermunicipal. A seleção de Goiânia lidera com folga a Copa do Interior, sendo a primeira colocada do nosso grupo e já estando classificada para a fase subsequente. Então, a gente tem certeza que estamos no caminho certo. Porém, vamos continuar cobrando do nosso secretário e o ajudando, que é o mais importante. E a Câmara tem feito isso. O projeto que aqui chegou nesta casa, versando sobre o orçamento para o esporte no ano de 2022, foi aprovado na íntegra. E a gente tem confiança que em 2023 vamos ter mais estrutura para poder se trabalhar mais e melhor pela sede e pelos distritos. Mas, como eu disse, eu já falei sobre esse assunto terça-feira. Hoje eu quero falar sobre outro assunto também muito importante em nosso município. Quero começar parabenizando os feirantes, porque hoje é o Dia Nacional dos Feirantes. E nós temos dito que a feira do nosso município, hoje, do ponto de vista de infraestrutura, é o principal problema de Goiânia. É também a principal prioridade do governo. Nós sabemos que a feira, da forma como ela se encontra hoje, ela não está agradando aos feirantes, ela não está agradando aos comerciantes, ela não está agradando à cidade como um todo, porque ela está prejudicando a mobilidade, ela está de uma forma onde os feirantes não estão conseguindo atender os consumidores da forma que os consumidores gostariam. Ela é uma feira onde os feirantes não têm nenhuma infraestrutura, não têm um sanitário. Isso seja a nossa feira livre daqui do centro, como também de Flecheiras. Mas eu quero dizer, hoje, no Dia Nacional dos Feirantes, que o Poder Legislativo está solidário com a situação que eles estão passando. Os feirantes mais antigos se lembram que eu, de forma particular, sempre estive ao lado dos feirantes. Por exemplo, em gestões passadas, foi encaminhado um projeto para esta casa, que esse projeto não foi conversado, não foi debatido com os feirantes. Os feirantes não foram chamados a participar da elaboração do projeto e também foi um projeto que não teve
o apoio dos feirantes. Até porque se tratava de um projeto onde não se dava garantia aos feirantes, um projeto no final de um governo, então isso tornava ainda maior a incerteza se o projeto daria certo. E aí nós nos posicionamos contrários, votamos contra o projeto, porque era isso que os feirantes desejavam que fosse feito naquele momento. E o projeto foi rejeitado. Em legislaturas passadas também, nós propomos o que o nobre vereador Alexandre Carvalho propôs na sessão passada, uma audiência pública para debater os problemas da feira. Isso foi realizado. Na legislatura passada, por exemplo, a Câmara se colocou ao lado dos feirantes quando se disse que a feira iria ser retirada de todo jeito, de toda forma. E nós aqui realizamos uma audiência pública para dizer aos feirantes que eles não estavam sozinhos, que podiam contar com a Casa José Pinto de Abreu. Essa casa ficou pequena, a Câmara ficou completamente lotada com a participação dos feirantes que viram, naquele momento, o apoio do Poder Legislativo como um todo e o meu em particular. Mas eu quero hoje, no Dia dos Feirantes, parabenizá-los e dizer que tenho confiança que o problema que hoje os feirantes enfrentam será solucionado. Para isso, já conversei com a secretária de Obras, Isabela Soares, uma secretária jovem, competente, preparada, trabalhadora e que está desempenhando um bom trabalho. Foi realizado um projeto que vai modificar de uma vez por todas a situação de nossa feira em nosso município. É um projeto orçado em 20 milhões de reais. Por ser um projeto grandioso, é também um projeto complexo e daí precisa do aval do Tribunal de Contas, precisa do aval do CPRH. Então, é um problema tão grande que se torna a sua solução bastante burocrática. Mas nós temos confiança que será solucionado. Nós temos confiança que, diferentemente de gestões passadas, e a gente não gosta de trabalhar olhando para trás, mas a atual gestão vai enfrentar esse problema e vai solucionar. E a nossa feira será alocada no antigo Grêmio da Ponza. Essa alocação no antigo Grêmio da Ponza vai continuar fazendo com que a feira continue no centro da nossa cidade. A feira hoje vai se deslocar para um local de aproximadamente 400 metros, ou seja, vai continuar no centro, com toda a infraestrutura. Eu tive a oportunidade de ver o esboço do projeto e é um projeto grandioso, é um projeto bonito que vai vir para melhorar as condições de trabalho dos feirantes, vai vir para melhorar a mobilidade urbana do nosso município, vai vir para que os comerciantes que realmente se encontram prejudicados, porque existem comerciantes que estão com dificuldade porque os automóveis não estão podendo mais estacionar na porta do seu comércio. E isso, inegavelmente, causa um grande problema, um grande transtorno. Quando é necessário se estacionar muito longe do comércio, a tendência é cair o seu lucro, é cair a sua venda. E isso pode vir a ocasionar a geração até de desemprego, porque nós sabemos que o nosso comércio, que a nossa feira livre, são molas de propulsão de nossa economia, gerando emprego, gerando renda, gerando oportunidades. E é por isso mesmo que o governo coloca a solução do problema da feira
como também do nosso mercado público, que tantas vezes se viu falar no restauro do mercado público e nunca saiu do papel. Mas agora vai sair. Então eu quero dizer aos feirantes, no Dia dos Feirantes, parabenizando, dizendo do meu reconhecimento, da minha gratidão para com os feirantes pela forma que nós somos recebidos. E hoje a gente sabe que a feira não se encontra da forma que ninguém deseja, mas esse problema está com os dias contados. Porque eu acredito, eu confio que ainda esse ano, essa é a previsão da Secretaria de Obras, que ainda esse ano essa obra será iniciada. E a sua conclusão tem o prazo aproximado de 18 meses. Isso será, sem sombra de dúvidas, uma das maiores obras do nosso município nos últimos anos. Então, eu quero, no Dia dos Feirantes, dizer aos feirantes que tenham confiança no Poder Legislativo, que tenham confiança no Poder Executivo, porque nas reuniões que nós estamos tendo com o prefeito, seja reuniões na Câmara, seja reuniões na Prefeitura, porque algumas coisas precisam ser ditas. Eu não me lembro de um prefeito que esteve tantas vezes na Câmara para conversar com os vereadores, para ouvir as reivindicações dos vereadores, para ouvir as sugestões, as críticas construtivas e trabalhar de mãos dadas. Eu não me lembro. O prefeito Eduardo Honório, na gestão atual, diversas vezes esteve na Câmara para conversar conosco. E um dos assuntos principais, se não o assunto principal, é a situação de nossa Feira Livre. Mas que a solução está perto de se iniciar. Eu tenho essa confiança. Tenho confiança por quê? Porque muito vi falar no calçamento do loteamento Guedes. A obra se iniciou. A ordem de serviço foi assinada. Nós estávamos lá. Eu vi também muito se falar no calçamento do loteamento expedicionário Henrique Fenelon de Barros. A ordem de serviço também foi iniciada, a obra será realizada. Nós vimos muito falar dos problemas que Goiânia não tinha creche, e Goiânia não tinha mesmo. A vereadora Ana Silveira é testemunha. Aqui nessa casa foi feita uma audiência pública para se debater sobre a educação do município em legislaturas passadas, e o assunto prioritário foi se dizendo que Goiânia não tinha creche. A gente sabe que tinha umas creches pequenininhas, tinha uma em carne de vaca, mas quando se diz que Goiânia não tinha creche, é que Goiânia não tinha nenhuma creche em realmente condições de receber os nossos alunos, os nossos estudantes, as nossas crianças, para que as mulheres tenham um local digno e seguro para poder trabalhar, para poder se inserir no mercado de trabalho. E hoje nós temos 3 creches em fase de conclusão. A creche do antigo Matadouro, do Bom Jesus, que por sugestão do vereador Alexandre Carvalho, aprovado por toda a casa, por unanimidade, e também acatado na íntegra pelo prefeito Eduardo Honório, receberá o nome do meu pai, Carlos Viegas. Para nós é um motivo de orgulho e satisfação. A creche está lá, pronta. Eu estive lá semana passada. A obra está pronta. Agora, por que ainda não foi feita a inauguração? Porque o prefeito deseja inaugurar a creche já com todo mobiliário, para que ela não seja inaugurada e imediatamente não se inicie as aulas. Não, ele quer inaugurar com todo o mobiliário pronto, para que inaugurou, os alunos já possam começar a estudar. São 3 creches em fase adiantada de conclusão para ser entregue ao povo de Goiânia, na sede, mas nós teremos também creches nos distritos.
nós teremos creches com o mesmo padrão em São Lourenço, para satisfação de todos nós, e especialmente do vereador Cido Caranguejo. Teremos creche em Ponta de Pedras, teremos creche em Tejucupapo. O vereador André Rabicó sempre tem aqui registrado isso na tribuna. Essas 3 já estão acertadas e ainda virão mais 2. Então, o desejo do atual governo é concluir o mandato com 8 creches entregues à população, creches de grande porte, que a gente pode dizer que poucas creches, do ponto de vista particular, seja em Recife ou João Pessoa, tem o padrão que essa nossa terá. Aqui em Goiânia, digo sem medo de errar, não tem nenhuma. E na capital é preciso se procurar se tem creche com esse modelo, com esse padrão, que é o padrão do MEC. Creches arejadas, bem iluminadas, amplas, creches que eu tenho certeza que o pai e a mãe que tiver a oportunidade de matricular o seu filho nessas creches, vai deixar os filhos com muita satisfação, porque vai deixar o filho estudando num equipamento onde ele realmente terá condições de aprender. Então, eu hoje, no Dia Nacional dos Feirantes, quero parabenizar a todos os feirantes, especialmente aos feirantes de Goiânia. Essa profissão muito antiga, porque a profissão de feirante ela começou muito antes de receber esse nome. A feira, inicialmente, ela se iniciou na antiguidade de uma forma de escambo, que era uma troca de mercadorias. Não existia moedas, e aí um levava determinada mercadoria, o outro levava outra e se realizava a troca. Então, quando existia essa troca, sem envolver mercadoria, recebeu o nome de escambo, desde essa época. E aqui no Brasil se comemora o Dia de Feirante desde 25 de agosto de 1914, a partir da primeira feira registrada nos moldes da atual, que aconteceu em São Paulo. Então, senhor presidente, meu tempo se esgotou e eu quero encerrar parabenizando a todos os feirantes, parabenizando também essa equipe maravilhosa do Colégio Cirano de Letras, o Colégio Cirano de Letras que tem tradição em montar bons times, e aí eu quero parabenizar o amigo Maririneu, porque com certeza é o grande idealizador de formar uma equipe forte, com nível de representar a Goiânia em condições de buscar o título de campeão pernambucano sub-17. Houve a estreia e eu digo que o resultado foi injusto. Tudo bem que em futebol, quando não há interferência direta do juiz, a gente não pode falar de injustiça. É feito o jogo de ontem. O São Paulo atacou o Flamengo o jogo todinho e perdeu de 3-1. Acontece. E foi o que aconteceu aqui em Goiânia. O jogo foi o Cirano de Letras, o jogo todinho em cima do Santa Cruz, mas aquele goleiro do Santa Cruz, ele estava num dia inspirado, não passou nada. Pode pegar aquele menino do Santa Cruz e botar para ser titular do time profissional, que ele é melhor do que os dois goleiros do Santa Cruz. É melhor do que Clever e é melhor do que Jefferson. Mas que isso não sirva de desânimo para o Colégio Cirano de Letras. Fizeram um grande jogo e tenho convicção que vão representar bem Goiânia. Vão se classificar porque mostraram que tem futebol. E 3 jogadores já foram convocados para a seleção pernambucana de futsal sub-17. Então, parabéns, Alexandre, pelo voto de aplauso. Eu pedi para subscrever e já falei na sessão passada, mas como os atletas estão aqui, eu estou reforçando. Parabéns a todos vocês. Sigam com confiança nesse trabalho sério que o Colégio Cirano de Letras tem feito ao longo das gerações, de formar craques, que eu tenho certeza que vocês vão longe. E foram convocados 3 para a seleção, mas o time inteiro é bom. A gente viu que vocês botaram o Santa Cruz no bolso, não ganhou a partida, porque realmente o goleiro
fez uma grande partida. Mas vai ter outro jogo, vão ter outros jogos e o Ciranda vai se classificar e vai representar a Goiânia com dignidade, porque eu vi que o time tem capacidade, tem condições de realmente honrar o nome de Goiânia. Meu tempo se esgotou, mas não posso deixar rápido, vereador, ceder uma parte agradeço. a Vossa Excelência, até porque Vereador, o requerimento foi de Vossa Excelência. Eu concedo 5 minutos a você. Eu agradeço e imediatamente concedo a parte ao vereador Alexandre Carvalho, que foi o autor do requerimento, que eu subscrevi, os demais subscreveram, e que o requerimento foi aprovado por unanimidade como uma forma de estimular esses jovens atletas a buscar o sonho que eles desejam, porque o esporte é um grande motivo de inclusão social. Aqueles que conseguirem se profissionalizar, ótimo, esse é o objetivo. Mas quando isso não for possível, o esporte forma o cidadão e isso é ainda mais importante. Então, eu escuto Vossa Excelência com toda atenção. Gostaria, Vossa Excelência, de parabenizar o seu discurso, dizer que com muita honra a gente recebe a inclusão da sua subscritura no voto de aplauso, sempre voltado para o esporte goianense. E também, dizer a Vossa Excelência, como tricolor, que leva esse goleiro aí do Santa para o campo, para ver se ele fecha lá no campo. Deixa aí no futsal os meninos furar gol. Então é com muita alegria que a gente recebe aqui na casa hoje os atletas, os diretores da escola, comissão técnica. Isso é uma forma que a gente, vereador, tem que demonstrar a vocês do compromisso nosso com o esporte em Goiânia. A gente realmente quer passar por essa legislatura mostrando que a gente tem um compromisso com o esporte de Goiânia. E nada mais justo do que dar esse voto de aplauso a vocês, para que vocês levem aí como um incentivo para a vida. Porque a dificuldade é muito grande, mas se consegue tudo quando a gente tem um objetivo na nossa mente, quando a gente tem um objetivo a chegar. Então, vocês lutem por seus objetivos, porque Deus está no comando, vocês estão aí na melhor idade do mundo para poder sonhar e realizar seus sonhos. Então, a gente, enquanto vereador, quer dar essa força. Todos nós, os 15 aqui, pensam do mesmo jeito. A gente quer incentivar o esporte em Goiânia e a gente vai conseguir, porque a gente tem um secretário muito competente, Gilberto Miranda, que vai desenvolver um belo trabalho. A gente tem certeza disso. Em pouco tempo, Goiânia já avançou aí em vários segmentos e vai avançar cada vez mais, vereador. Eu agradeço a sua parte e gostaria de fazer esse registro, na minha opinião, importante para o momento de hoje. Muito obrigado, vereador. Eu é que agradeço a parte de Vossa Excelência e jamais poderia negar, até porque Vossa Excelência foi quem teve, primeiro, a sensibilidade de homenagear esses jovens atletas. E quero aqui registrar o nome dos 3 que foram convocados para a seleção pernambucana de futsal sub-17, Marcílio Júnior, Will e Iveson. Eu tive a satisfação de, em muitas oportunidades, jogar ao lado de Marcílio. E hoje ele é técnico e hoje eu tenho certeza que ele fica muito feliz de ver o seu filho sendo convocado para a seleção pernambucana de futsal. Que seja apenas o início de um futuro promissor. E, em nome desses 3, parabenizar a toda a equipe. Faço questão, senhor presidente, porque estou torcendo muito que dê certo. Eu volto a dizer, resumindo, que meu tempo está se esgotando, e eu volto a dizer, já falei sobre isso terça-feira, mas nós temos uma secretaria de esporte, é tirar do sonho um papel. Eu falei sobre muito isso aqui, desde o meu primeiro mandato, que se iniciou em janeiro de 2005. E hoje a gente vê que a secretaria é uma realidade. Então, através da Secretaria de Esportes, vai poder se realizar muitos sonhos, seja no futebol ou nas demais modalidades também, que são importantes. Obviamente, a gente termina falando mais do futebol, porque é a que a gente mais gosta, mas eu também gosto de vôlei, eu também gosto de atletismo, eu gosto do esporte como um todo. Ontem mesmo, Gilberto recebeu um atleta goianense chamado Luan, um atleta de fisiculturismo, um atleta que já venceu muitas barreiras na vida para poder estar se destacando a nível nacional. Ele é de Tejuco Papo,
de Tejuco-Papo veio morar em Goiânia para poder morar perto de uma academia, de Goiânia, interior de Pernambuco, ele sair para vencer competições em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então veja o tamanho do desafio e do esforço que ele faz. E é sobre os ombros, e aí eu quero parabenizar e registrar aqui a presença, é sobre os ombros de Gilberto Miranda, de Pedro Sérgio, de Maririneu, de Vaguinho, de Doutor Alício, de todos que compõem a Secretaria de Esportes, que recaem hoje o sonho de muitos desportistas de Goiânia. A responsabilidade que vocês hoje assumem é muito grande, o desafio é enorme, mas eu tenho certeza que com luta, com trabalho e com dedicação, esses sonhos vão se tornando realidade. Cada vez mais, como vai se tornar realidade também, Goiânia voltar a ter um time brigando para ser campeão pernambucano, como o Atlético já foi, ser campeão da Copa Pernambuco, como o Atlético já foi. E aí vai se tornar realidade o sonho também da gente ter um time na segunda divisão do Campeonato Pernambucano, como Goiânia já teve, e que ele tenha o DNA de Goiânia, que ele dê prioridade a esses jovens atletas nas categorias de base, para que a gente possa ter profissionais aqui no nosso município. Goiânia, ao longo da história, mostra que Goiânia é um celeiro de craques. E eu nunca me convenci, e hoje, pelo potencial econômico que Goiânia tem, é que não me convenço mesmo de ver, por exemplo, a cidade de Salgueiro ter um time que já foi campeão pernambucano, de ver a cidade de Afogados da Ingazeira ter um time fazendo bonito nas competições que disputa, no Campeonato Pernambucano. O Afogados da Ingazeira já eliminou o Atlético Mineiro, que é uma potência do futebol brasileiro. Então, da mesma forma, eu sonho que aconteça aqui em Goiânia. E material humano nós temos. E hoje temos também um poderio econômico que vai fazer isso se tornar realidade. Temos empresas fortes para batermos nas portas. A Jeep, a Sada, a Clabin, as fábricas de vidro. E temos um prefeito que está colocando o esporte como prioridade. Então, a mim, resta apoiar, torcer que dê certo e tudo aquilo que estiver ao meu alcance aqui nesta casa, modestamente, será feito para engrandecer o esporte de Goiânia. Porque eu vi durante muitos e muitos anos, hoje é Nonô, mas outros já passaram. Já foi Gilberto, já foi um assessor meu, o Edson Delmiro, conhecido como Sinho, que vivia no comércio, com a cuia na mão, pedindo a um, pedindo a outro, para viabilizar. A gente sabe o quanto é difícil fazer futebol, mas hoje a gente está no melhor momento. Vou encerrar, senhor presidente, mas não poderia deixar de dizer essas palavras aqui e dizer àqueles que fazem o esporte de Goiânia que contem conosco. Aqui, modestamente, estaremos a apoiar. Também, quando houver necessidade de uma crítica construtiva, também será feita com o objetivo de melhorar, porque a responsabilidade de vocês, volto a dizer, é muito grande. Mas vocês não estão sozinhos. A bancada da bola, e aqui na casa, a bancada da bola é grande e estará ao lado para apoiar cada um de vocês. Parabéns.